Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida. Para você que vai estar assistindo o replay, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar, chega já e deixa seu like, compartilhe com mais pessoas. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, compartilhe, comente, para que essa mensagem chegue para mais gente, né? Estamos aí no projeto Sendo Igreja e hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu espero que seja bênção para a tua vida, assim como tem sido bênção para a minha vida esse conhecimento. Nesses dias que nós temos enfrentado passado por tantas situações, é muito importante que eu vou deixar aí só uns minutinhos para que o nosso Facebook anuncie que nós já estamos ao vivo. E nesses dias onde tem sido as igrejas, muito tem se falado, a gente tem visto aí esse fecha, esse abre, um manda fechar, um manda abrir, o outro fala para fechar, e realmente tem sido cada dia mais difícil. A gente tem visto se cumprir muitas coisas já, algumas coisas, outras, ao meu ver, eu acredito que ainda vai piorar, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo. Por mais difícil que seja para nós entender e compreender que Deus está no controle de tudo, precisamos fortalecer que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então acredite nisso, saiba que Deus não perde o controle de nada, Deus nunca perde o controle de nenhuma situação, por mais que aos nossos olhos parece que está tudo bagunçado, que a gente não sabe quando isso vai parar, parece que a hora que a gente pensa que vai acabar, parece que começa de novo. E aí, para ajudar ainda mais, a gente vê pessoas que deveriam estar abençoando a nossa nação, parece que está fazendo questão de que tudo isso continue, né? Então a única coisa que nós sabemos é que, e é o que nós precisamos saber e a todo momento lembrar, que existe um Deus sobre a nossa vida, que governa sobre todas as coisas, que tem um nome que está acima de todo nome, e que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, que isso possa trazer paz e esperança ao nosso coração. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que é uma palavra que para mim foi muito forte, porque hoje nós temos, fora essa questão de ver como tem sido difícil, a questão de uma igreja muito perdida, uma igreja muito desorientada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas de igrejas locais, eu falo da igreja de Cristo como um todo, né? Cada uma dessas igrejas estão passando por desafios, a igreja locais sim, mas eu vejo a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, aquele que Jesus vai vir para buscar na terra, passando por uma reformulação. Eu vejo Deus mandando um fogo que tem trazido purificação à sua igreja. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho esse ventilador. E é muito importante, neste momento, nós estarmos juntos, unidos, porque nós vemos como uma artimanha muito grande do inimigo, que é tentar não fazer com que o povo de Deus se reúna, não fazer com que o povo de Deus se una, esteja junto, porque a força de um povo é quando eles estão juntos. Na Bíblia fala que
quão bom e agradável que os irmãos estejam juntos, porque ali é Deus onde ordena a bênção. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobra, mas não quebra, né? A Bíblia fala que há poder na oração da igreja como um todo. E você vai ver a força que um povo tem quando eles estão unidos. É o que fala lá em Gênesis 11, que é um propósito da Torre de Babel, que você conhece a passagem, onde fala de um povo que não teme a Deus, de um povo que não conhece o Senhor, ou um povo que pelo menos não está na graça de Deus, né? E Deus ainda fala entre eles, conversando, eles falam assim: se nós não descer lá para confundir, eles vão conseguir ter êxito. Por quê? Porque o povo era um, eles falavam uma só linguagem. Então hoje o que ele está falando na Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Ou seja, se o diabo quer acabar a igreja, que ele é só separar. Você vai ver um predador, quando ele quer pegar uma manada de gnus, um exemplo, você vai ver que ele vai tentar fazer com que essas ovelhas se dispersam. Porque ele sabe que se ele entrar no meio da manada, se ele entrar no meio do estouro, eles podem ser pisoteados e podem morrer mesmo sendo um leão, ou um leopardo, o que seja. Eles sabem que se ele cair no meio, no estouro da manada, eles vão ser mortos. Então eles fazem de tudo para fazer o quê? Para fazer com que essas pessoas vão para fora. Fazem de tudo para poder fazer com que a igreja se disperse e não se concentre, não se conscientize daquilo que Deus está esperando da tua igreja, daquilo que é essencial para Deus. Como nós temos falado aqui, eu creio, querido, que há poder na oração do justo. A Bíblia fala que clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso é a palavra de Deus que diz. E se a palavra de Deus diz, eu acredito e pronto. Quem sou eu para questionar isso? Então, nós precisamos conhecer essa verdade, porque a falta do conhecimento é o que tem feito o povo se destruir. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai muito de encontro com esse nosso projeto Sendo Igreja. É um projeto que tem amadurecido muito, que tem queimado, como eu trouxe aqui e falei. É um projeto que existe no nosso coração desde 2011. E eu vejo Deus amadurecendo ele. A gente vivenciou ele em São Paulo, quando nós estávamos pastoreando lá, em Arujá, na prática isso. E hoje eu vejo Deus trazendo esse avivamento, esse fogo dentro do meu coração. Porque nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, eu acredito que tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos ferramentar, nós precisamos colocar na mão do povo de Deus. E é claro que Deus sempre vai contar com aqueles que realmente se dispõem, aqueles que realmente querem algo de Deus de verdade, né? De pessoas que estão dispostos a fazer disposição. E hoje eu quero falar sobre esse projeto Sendo Igreja. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, compartilhar com você o que é ser igreja para Deus. O que é ser igreja para você? O que é ser igreja para mim? É importante? É importante, mas o que é ser igreja para Deus, aos olhos de Deus? O que é ser igreja para o Pai? O que é ser igreja para o Filho? O que é ser igreja para o Espírito Santo? O que é ser igreja para o Elohim, o El Shaddai, o Adonai? O que é ser igreja aos olhos de Deus? E Deus me trouxe uma explicação no livro de Efésios, eu queria compartilhar com vocês. Livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 15 eu vou ler, até o 22. E diz assim a palavra: a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar a si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Guarde aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, e nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo do Espírito, templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pai, eu te peço graça nesse momento, eu te peço que me dê direcionamento, revele a tua vontade para nós. Nós precisamos compreender a nossa função, a posição que o Senhor nos quer neste momento tão difícil de que nós estamos passando, mas nós cremos, Pai, que o Senhor governa soberanamente, que nada sai fora daquilo que o Senhor projetou, daquilo que planejou. A tua palavra nos garante, Deus, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso, ó Deus, nós cremos que há poder na oração do justo, nós cremos que o amor e a misericórdia do Senhor tem se renovado na nossa vida. E eu te peço, ó Deus, me dê entendimento. Ó Deus, não me deixe esquecer de tudo aquilo que o Senhor já tem me falado. Ministra ao nosso coração a tua vontade perfeita para esses dias, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas me chamam muita atenção aqui quando a gente fala sobre essa questão de ser igreja. E é interessante lembrar de alguns dados. A Bíblia, existe dados que falam que hoje os cristãos, nas igrejas, hoje nós somos mais de 40 milhões de pessoas cristãs no Brasil. Só que desses 40 milhões, existem outros 40 milhões que estão fora das igrejas locais, que a gente pode chamar assim. E esse movimento tem crescido muito, né, o chamado desigrejados, né? E eu quero usar esse termo que não existe para poder trazer um entendimento. E eu quero que essa mensagem te traga reflexão. Eu não quero que você acredite no que eu vou falar, eu não quero que você eu quero que você deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, porque a Bíblia fala que nós simplesmente pregamos a mensagem, entregamos a mensagem, mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então eu não quero ocupar aqui o papel do Espírito Santo, eu quero ser apenas um mensageiro da mensagem, um mensageiro da palavra de Deus ao teu coração. Então eu quero que você ouça e, independente dos fundamentos que você tenha, reflita e peça para que o Espírito Santo te traga luz, né, nessa mensagem. Então nós vemos aqui duas pessoas, as pessoas que estão hoje, que defendem o posicionamento da igreja local, e outras que defendem que não precisa de uma igreja local, e temos aí metade da igreja dentro da igreja local e metade da igreja fora. Com essa pandemia eu acredito que já está mais fora do que dentro, não porque querem, mas porque já se esfriaram, né? E eu quero trazer assim 3 colocações do que é ser igreja para o Pai, do que é ser igreja para o Filho e do que é ser igreja para o Espírito Santo. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o que é ser igreja para o Pai. E é nesse texto que diz assim no versículo 19, que fala assim, ó: assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Se tem uma coisa que é ser igreja ao Deus Pai, nós sabemos que dentro da nossa leitura cristã existe um Deus que é triuno, a triunidade de Deus, que é o mesmo Deus, o único Deus, mas expresso em 3 personas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar. Então, o que é família para Deus? Para Deus Pai. Para Deus Pai, igreja é família. Por isso que você vai ver aqui ele falando que os membros da família de Deus. Por quê? Porque nós temos o DNA de Deus, nós somos cordeiros de Deus, né? Cordeiros com Cristo, com tudo aquilo que
que Ele criou. Nós somos irmãos, é por isso que nós chamamos de irmão. Irmãos, irmã, isso não é só, só um título, né? Só uma gíria, se a gente pode falar assim no meio dos cristãos. Não, nós somos irmãos. Se você aceitou esse Deus como Senhor, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor, nós somos irmãos. E a nossa relação uns com os outros, isso é muito diferente quando a gente fala sobre ser irmãos. Porque é assim que Deus veio. Existe uma mensagem que muitas vezes é propagada, e aos meus olhos, me perdoe quem discordar, né? Aos meus olhos está distorcida, porque se tem uma coisa que o diabo é perito, é em distorcer a palavra. Porque muitas vezes nós vimos já algumas frases do tipo, a igreja é um lugar, não é um lugar para se frequentar, mas a igreja é um lugar para se pertencer, né? E eu acredito que no mínimo essa frase está um pouco distorcida. Eu acredito sim que não é um lugar para se frequentar, que a igreja não é um lugar para se frequentar, mas a família é um lugar para se pertencer, e não a igreja. Porque quando nós falamos sobre da igreja, eu já vi muitas pessoas falando, não, a igreja não é lugar para se frequentar, a igreja é lugar para se pertencer. Não, a frase é, a igreja não é um lugar para se frequentar, a família é um lugar para se pertencer. Então, quando nós pertencemos à família de Cristo, não tem nada do que a gente possa fazer que vai fazer com que a gente não ou deixe de pertencer a essa família. Se você pertence à tua família, ao teu pai, à tua mãe, aqui na terra, nada do que você possa fazer vai influenciar naquilo de quem você é. Se você pertence e pronto. Você é filho. E aí nós entramos dentro de uma relação que muitas vezes, quando nós entramos na questão igrejados, ou as pessoas que estão congregando localmente, quantas vezes nós não vemos pessoas se perdendo, tentando atribuir algo que ele tinha que fazer, que é entrar na presença de Deus, fechar a porta do teu quarto, e o Deus que te vê em oculto, ele fala contigo, uma dimensão que nós muitas vezes falamos assim, vai lá, eu vou perguntar para o pastor, eu vou conversar com o pastor para ver, eu vou conversar com o líder. Fala aí, Caio, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Caio Victor. E aí a gente vai vendo pessoas que estão terceirizando. Meu, você tem um contato direto. Se Deus é teu pai, se você entende que essa palavra Deus está falando com família, Jesus ele veio na terra para poder dar uma família para o pai. Essa foi a função, ele veio, Jesus, uma das funções dele foi nos dar paternidade, foi nos mostrar o pai. Porque até então o povo de Israel só conhecia um Deus distante, era o Senhor, era o Todo-Poderoso, era um Deus longe. Mas agora vem Cristo e falando assim, não, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai Nosso. Ei, esse aí não é só meu pai, a partir de agora, ele é nosso pai. Vocês fazem parte da minha família e tudo aquilo que eu vou conquistar na cruz vai ser também, vocês são cordeiro comigo. Da mesma essência, do mesmo tanto, é cordeiro. E muitas vezes nós estamos direcionando isso para outros. Ora por mim, fala com Deus para mim, eu sei que tem mais intimidade. Peraí, ele não é teu pai? Ou você é bastardo? Ele também é teu pai, então nós precisamos entrar na intimidade. E é isso, essa é a primeira, o que é ser igreja. Para o pai, é ser família. É ter entendimento que Cristo veio para dar uma família ao pai. Veio nos colocar dentro de um lugar que antes nos tinha tirado. De um lugar de acesso. Segunda coisa, é o que está escrito aqui no versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E aqui a gente entra no que é ser igreja para Cristo, é ser um só corpo. Aí entra a analogia do que? Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se na primeira nós somos famílias, se para Deus Pai nós somos família, para Deus Filho nós somos o corpo. E aí entra já uma outra questão. Se na primeira questão, note só a astúcia do inimigo, porque você vai ver que na primeira vertente,
você vai ver que parece que de uma certa forma as pessoas que estão... É a lei da compensação. Você imagina o seguinte, se você perde um braço, parece que as suas pernas ficam mais fortes. Ou se você perde as pernas, parece que os braços ficam mais fortes para andar de cadeira de roda. Se você perde a visão, parece que os ouvidos ficam mais aguçados. Pelo menos essa é a interpretação que nós temos. É o entendimento que você vai ver as pessoas, porque é a lei da compensação de algo natural no ser humano. Compensa aquilo que eu não consigo enxergar, eu vou conseguir ouvir. Então você vai ver que dentro dessa lei, o que acontece? As pessoas, quando elas já não estão pertencendo mais à igreja, quando elas saem desse ciclo da igreja local, principalmente, ela começa, parece que ter uma aproximação maior com o Pai. Ela tem a linguagem dela é de Pai mesmo. Então você vai ver que uma pessoa fala, não, quando eu quero conversar com Deus, eu ajoelho ali, o Pai fala comigo, eu falo com o Pai. Então nós temos coisas que muitas vezes na igreja a gente acaba querendo terceirizar, para poder não ir, ou porque nós sentimos com vergonha, por causa de um erro que nem Adão. Eu errei, eu falei, como que eu vou me aproximar agora do Pai? Ei, o Pai já viu, o Pai já sabe, o Pai já entende, o Pai já sabia para falar para você que você iria fazer, que você iria errar, que você ia falhar, e o Pai está esperando você ir, você se achegar a Ele, porque o Pai te conhece mais do que você mesmo. Esse foi o erro de Pedro. Quando Jesus falou para ele, falei, Pedro, você está falando uma coisa que você não conhece. Você está falando que você não vai me negar, mas hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Pedro falou o quê? Eu falei, não, eu não. Esses caras aí podem ficar aí, é tudo meia boca mesmo. Esses caras correm da raiva, mas eu? Não. Eu estou aqui para morrer com o Senhor, pode ficar tranquilo. Comigo você pode ficar tranquilo, que eu estou aqui para o que deve é. Jesus só deu uma olhadinha, não falou mais nada. Eu falei, tá bom. Na terceira vez que Pedro negou, a Bíblia fala que olho com olho fitou. Sabe o que é fitar? É olho com olho bater? Você imagina, não sei que distância estava Jesus de Pedro, mas a Bíblia fala que os 2 olhos se fitaram. Talvez no meio daqueles olhos, tudo ensanguentado, Jesus dá aquela olhada para Pedro, e Pedro olha para Jesus e fala assim, nossa, ele me avisou. E talvez o olhar de Jesus era, Pedro, eu já sabia, filho. Isso pegou você desprevenido, porque você estava se achando, você achava que você era o cara, você achava que você não ia falhar, você achava que você não ia desviar, você achava que você não ia pecar, você achava que você era bom. Pedro, eu te conheço. É o que a Bíblia fala assim, eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Deus sabe o que ele pensa a teu respeito. Então não adianta você ficar com medo por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus está esperando você se aproximar dele como pai. E é isso que o filho pródigo fez. Quando ele caiu em si, ele falou assim, não, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. E quando ele chega lá, você viu o pai dando sermão para ele? Você viu o pai dele dando dura nele? Você viu o pai dele chamando a atenção? Eu te falei, eu te avisei. Não, você não vai ver o pai fazendo isso. Porque quem acusa é o nosso adversário. Ele que é bom para acusar. O pai não acusa. O pai não acusa. O pai simplesmente falou para ele, tira essa roupa dele. Essa roupa não é roupa de filho. Põe uma roupa de filho nele. Põe a sandália no pé dele porque ele é príncipe. Põe um anel no dedo dele porque ele é meu filho. Que você não vai ser tratado como empregado não. Você é meu filho. Mas ele teve que ter humildade para voltar. Será que não é isso que está faltando para a gente? Ter humildade para se encontrar com o Pai. E aí quando nós vemos aqui dentro dessa leitura do segundo pilar, que é Cristo, como Deus vê, como Cristo vê a igreja, como o que a igreja para Jesus, aí você vai ver o que? O corpo de Cristo. E aí você vai entender o corpo, que para Cristo nós somos o corpo de Cristo. E aí você veja uma mensagem que parece que é contraditória, mas não é, é só você entender o contexto. Se para o pai nós somos a família, e numa família como pai e filho você tem uma comunicação direta com o pai, com o filho, que nós somos o corpo, não existe conversa direta. Pensa comigo o seguinte, imagina o pé obedece a cabeça, certo? Se o pé obedece a cabeça, essa mensagem passa por onde? Telepatia? O comando que sai da cabeça não vai pelo pé por telepatia. O comando de tudo que sai da cabeça e passa pelo corpo para ir no pé.
O pé, para obedecer o cabeça, ele tem que entender que existe que existe sim, que quem está mandando, quem tá falando disso tudo é o cabeça. Cristo é a cabeça de todo o corpo. Mas nós precisamos compreender isso, porque nós somos diferentes, gente. Nós somos pessoas diferentes como membros, nós somos diferentes. Porque temos funções diferentes, nós temos formato diferente, nós temos pensamentos diferentes. E isso que às vezes nós não entendemos, que é importante essa diferença, porque faz parte de um corpo. O corpo, o pé não é igual a boca não é igual ao ouvido, o ouvido não é igual ao olho. Já pensou se fosse tudo junto? Não teria como ser um corpo. E aí o problema maior é que como igreja nós queremos entender como que o outro funciona. O que Deus falou para o outro, o que Deus falou para mim. Não, você está fora da palavra, você está fora do princípio, você está fora do propósito. Gente, entendemos que o corpo, ele tem uma harmonia, mas cada um tem a sua individualidade. Nós somos um só corpo, precisamos andar junto. Todos somos diferentes, mas precisamos andar em comum acordo, andar junto, como um. Agora você imagina o seguinte, ó. Você pensa comigo, pensa só comigo. Algo que é simples para nós, como tomar um copo d'água. Rapaz, minha irmã, como é que você está? Na benção? Pensa comigo algo simples, como beber um copo d'água. Como beber um copo d'água, que é algo muito simples para nós. Olha a complexidade disso para o corpo, que nós não pensamos quando nós bebemos água. Olha a função que o dedão tem que fazer, que é diferente da função que esse dedo indicador tem que fazer, que o dedo mindinho faz. A posição da minha munheca, que tem que estar na posição certa para acertar minha boca. O braço tem que vir na mesma sincronia. A boca tem que abrir. A língua tem que dar espaço para dar vazão para a água entrar. E a hora que a água entra, todo o meu organismo, cada um pega a sua parte da água para trazer refrigério. Olha na complexidade, estou falando assim de um leigo, né, que não conheço nada sobre anatomia. Mas olha só toda a complexidade para tomar um copo d'água, que é simples. Tudo que o corpo tem que fazer. Agora pensa comigo na comunicação, se existisse uma comunicação direta entre a mão e a boca e a mão. Pensa comigo. A boca conversando com a mão, bebendo um copo d'água. Pensa comigo. Aí a boca pega e fala para a mão assim: e aí, irmão? Tudo jóia? Tudo. E aí, nós bebeu um copo d'água agora. O que Deus falou para você? Ah, Deus falou para mim que eu tenho que fechar. Tem que fechar para segurar certinho. Aí a boca olha para a mão e fala: não, irmão, você deve estar confundindo. Eu falei: por quê? Eu falei: não, Deus mandou eu abrir para água entrar, senão não entra. Eu falei: não, deve estar errado. Não, para mim Deus mandou fechar. Não. A ordem de Deus foi para abrir. Não, a ordem de Deus... Gente, quantas vezes nós discutimos isso na igreja? Quantas vezes? Temos funções diferentes, nós não entendemos que para cada um, nós temos funções diferentes, nós somos pessoas diferentes. E quando nós não entendemos isso, o diabo entra e arrebenta todo mundo. Porque ele sabe o princípio, ele conhece, ele sabe que um reino dividido não subsiste, ele vai se autodestruir. E aí quando nós começamos a entender então que essa comunicação, que a comunicação indireta, ela é muito importante, vem da cabeça sim, mas passa pelo corpo. Mas entre eles, tudo vem da cabeça. Tudo vem da cabeça. A ordem vem do cabeça. Só que aí você vai ver a questão indireta. Aí você, quando você está fora do corpo, do local de comunhão, e eu estou falando como corpo aqui, nem estou falando do local, mas de estarmos, de ser o corpo. Se você não está grudado, que função tem o pé fora do corpo? Como que você vai ser? Não, eu aceito o Cristo, meu Cristo como Senhor, o Cristo como cabeça. Tá bom, aí você não aceita a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, como que você não vai aceitar a igreja? Então você aceita a cabeça, o corpo não. Quando que você casa com alguém, você vai falar assim: não, eu quero teu corpo, eu quero tua cabeça, teu corpo eu não quero não. Ou você pega o pacote ou você não pega nada. Como que você quer separar o pai do filho? Eles são um só. E aí você vai ver aquele trecho que deu na cabeça de Filipe. Filipe falando para Deus, falou assim: Deus, Jesus tentando explicar para ele que quando eles foram, falou: vou lá, vou para um lugar, vou preparar o lugar. Se não fosse assim, não teria dito que eu ia vos preparar o lugar e tudo. E aí daqui a pouquinho dá um trecho na cabeça de Filipe e falou assim: peraí, Senhor, mas como que nós vamos para lá se nós não sabemos qual que é o caminho?
E aí Jesus fala para Filipe, falou assim, Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não fala ninguém vai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí dá mais um trevo na cabeça dele e fala assim, ó, por que você não nos mostra o Pai que nos basta? Você vai falando coisa, você vai me complicando mais. Aí Jesus olha para Filipe, mas peraí, eu não estou entendendo. Você andaste comigo há tanto tempo e não me conheceste? Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a imagem visível de um Pai. Eu sou o corpo do Pai. E aí nós não entendemos o que é ser um corpo. E você já pensou se a perna, se um pé quisesse ir para um lado, o outro pé quisesse ir para o outro, a boca, se não tivesse uma coordenação do cabeça? E é isso que talvez muitas vezes acontece dentro da igreja. Uma disfunção de que cada um quer fazer a sua vontade. O ego fala mais alto. E nós não deixamos Deus trabalhar em nós. Em nós primeiro, para que depois Ele possa trabalhar através de nós. Então, se igreja para Deus, Pai, é ser família, para Deus Filho, que é a triunidade, é ser um corpo. E aí é a mensagem direta. Por quê? Porque no corpo nós precisamos estar juntos. E aí eu quero fechar aqui para concluir, no que é ser então, e para o Filho. O Filho está aqui, ó, no versículo 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado para templo no Senhor, e nele também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se para o Pai nós somos família, para o Filho nós somos o corpo, para o Espírito Santo nós somos o templo. E aqui entra as duas junções. Deus tem uma comunicação direta, mas também tem a comunicação indireta. Esse é o efeito da cruz, que muitas vezes o diabo tem tentado tirar do nosso meio. Não, eu só converso com o Pai. Meu negócio é eu com o Pai, Tá aí o senhor com seus irmãos, não? Então você está tirando efeito de cruz, filho. Você está tirando efeito de cruz, porque se fosse assim, então Deus não precisava descer na terra. Jesus não precisava ter vindo. Se fosse só para ter essa comunicação aqui, Jesus não precisava ter vindo. Mas nós precisávamos entender o que é efeito de cruz. O efeito de cruz é nós, a comunicação nós com o Pai, nós com o próximo. E por mais que a gente não entenda isso, e que muitas vezes nós estamos querendo difundir, porque nós estamos querendo ir para o extremo. Não, nós só eu e o Pai, só eu e o Pai. A outra, não, nós temos que estar aqui, em família só. E aí acaba terceirizando a sua oração, acaba terceirizando a tua vida com Deus. Tem gente que está ali no ativismo da igreja, e vai que vai na igreja, e vai que vai na igreja, e serve aqui, e é diácono, e vai 4 vezes no culto, 5 vezes no culto, mas não tem um dia, não tem uma hora para estar com ele e o Pai, só ele e o Pai. Fica naquele ativismo lenhado, e trabalha para a igreja, Sabe o que vai acontecer? Frustração. Se não teve, pode esperar. E eu acredito que é esse aproveitamento, se vem de Deus, se não vem de Deus, uma coisa eu tenho certeza, que Deus está aproveitando esse momento para tratar da tua igreja, Ele está. Porque agora os templos todos fecharam. E agora que a gente vai ver quem é a igreja de fato. Como que você está sendo igreja de fato? Desculpa, não vai dar certo. Nós precisamos entender o que é ser igreja para o Espírito Santo. E aí, Dan? Fala, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Então você vai entendendo o que é para Deus. O que é para Deus? Quando nós entendemos isso, eu creio em um tratamento de Deus. Amém, amém. Verdade, Cris. E olha para você ver, para você entender, quando a gente começa a compreender o que é. Então, se para o Pai nós somos família, se para o Filho nós somos o corpo,
E para o Espírito Santo nós somos o templo, aqui que está o detalhe, sabe por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, só que aqui, nessa mensagem, ele fala assim, ó, para que vocês crescem bem ajustado. Uma mentira que te contaram é que muitos, nós sabemos que o templo, o lugar do culto é a igreja. Nós sabemos, o lugar do culto não é a igreja. Aí as pessoas falam assim, não, igreja é você, igreja sou eu. Isso é mentira também. Você não é igreja, nem eu sou igreja. Nós somos igreja. Tudo aquilo que era eu, Deus tirou, filho. Eteus, Ebuseus, Jebuseus, Emineus, tudo que era eu, Deus tirou. A palavra é nós. Tudo está em torno de nós. Você vai falar, quando você fechar a porta do quarto, você fala assim, Pai Nosso. Tudo é nós. Você vai ver o Elohim, já fala sobre nós. Tudo é relacionado a nós. Não é relacionado a você e não é relacionado a mim. É relacionado a nós. Só que nós estamos juntos, que nós somos igreja. Não é lá na igreja, não é um lugar, é na onde nós estivermos reunidos. Na onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali você faz presente. Sim, eu não estou falando para você que você não tem que ir no templo, e nem estou falando para você que você não deve deixar de ir. Mas uma coisa é fato, se você não está congregando, ainda que seja em pequenos grupos, você não está sendo igreja. Se você acha que está sendo igreja só orando sozinho, você não está sendo igreja. Você pode até ser família, você está tendo conexão com o Pai, mas você não está sendo igreja com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele age em nós, quando nós estamos juntos. Por isso que essa separação você vai ver muito o diabo fazendo essa separação, porque ele sabe, querido, ele sabe a força da igreja na unidade. Nós temos força na unidade da igreja. E quando nós estamos dispersos, a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Nós simplesmente vamos ser derivados da terra, vamos ser arrancados. Nós vamos ser dizimados se a gente não entender que nós precisamos estar firmes. Juntos nós somos muito mais fortes. E aí começa essa conversa, eu sou de apóstolo, eu sou de fulano, eu sou de Bertano, eu sou... Gente, nós somos a igreja de Cristo. Ou você está achando mesmo que quando o Cristo voltar, ele vai perguntar de que placa de igreja que você é? Se você congrega em pequeno grupo, você congrega em um grupo grande. Porque qual que é a diferença que tem? Hoje eu conheço pessoas de pequenos grupos que tem mais gente do que membro de igreja local. Tem celas que tem 30 pessoas, 20. Que tem igreja aberta que não tem 10. Então a questão é a gente entender a essência, o princípio que é o que é importante. E a gente nessa briga, nós esquecemos o princípio. E aí nós vamos ver a essência dessas pessoas que estão caminhando sozinho. São pessoas frustradas dentro de uma igreja. Frustradas com liderança. E eu até entendo, porque eu sei que realmente há uma frustração muito grande. Mas bater no corpo de Cristo não vai resolver. Esse foi o erro de Moisés, quando ele bateu na rocha. Deus falou para ele, falou assim, ó, vai lá e fala com a rocha. Moisés foi lá e deu varada na rocha. A rocha saiu água, saiu, mas Moisés não entrou na terra prometida, porque ele bateu na pedra, ele bateu na igreja, ele bateu naquilo que Jesus iria edificar a tua igreja. Boa noite, Tábua Biotônica. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Olha o quanto que é importante, nós precisamos entender o que Deus, entender e ver como Deus vê, sentir o que Deus sente, pensar como Deus pensa. E quando nós entramos nisso, nós vamos entender que nós estamos começando a tirar o efeito de cruz do nosso meio, pelo fato da gente não estar por nós não ter aprendido que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a estar em Deus. Nós precisamos aprender a ser família. Nós precisamos aprender a ser corpo. Para poder caminhar junto. Para não ir um pé para um lado, para não ir um joelho para o outro, o olho para um lado, outro olho para o outro. Não, nós precisamos andar em sincronia. Porque todas as vezes que há divergência, vai ter dores. Você vai ver que nós somos um ser formado de forma energética. Né? Temos energia, 100% energia. E aí você vai ver que quando a pessoa morre, ela fica gelada, a ausência de energia. E quando nós ficamos doentes, quer dizer que existe uma disfunção de energia. Aquilo que era para estar dentro
de ter uma sinergia, ele começa a ir uma dissonância, começa, sabe? Ou então está concentrado, não está fluindo, não está correndo círculo, é um sangue que fica ali preso, parado, uma vida parada. Você pode ver que onde tem um sangue parado vai dar dor. Por isso que se você for em algum lugar terapêutico, onde eles põem aquelas ventosas, faz aqueles fios que eles puxam o sangue, parece que tira a dor com a mão. Por quê? Porque o sangue é vida, uma vida parada dá dor. E você, como é que você está no corpo? Você está parado? Você está esperando a igreja local voltar? Ou você vai começar a se movimentar para ser igreja? Ou você vai começar a entender que existe coisas que não precisam ter o templo aberto? Nós juntos somos igreja. Nós juntos temos algo que nós possamos abençoar um ao outro. Aquilo que você não tem, o dom que você não tem, eu tenho. O dom que eu não tenho, você tem. E nós precisamos estar juntos como família, como corpo, como templo, morada do Espírito Santo. Para que nós possamos assim agradar aquele da qual nos chamou. Somos igreja. Pedra angular. Olha, essa questão da pedra angular, não sei se você já pesquisou o que é uma pedra angular. A pedra angular é aquela pedra fundamental. De primeiro, tudo era construído através das pedras. Essa pedra fundamental, por que ela era fundamental? Porque ela era a primeira pedra a ser colocada. Então, por ser a primeira pedra a ser colocada, ela servia de guia. Se você colocasse aquela pedra torta, ou um pouquinho que seja torta, na onde ia sair lá? Não saía aqui. Um grauzinho que você desse torta aqui ia estar só um pouquinho, mas lá na ponta ia sair em outro lugar. Então essa pedra angular, ela traz o quê? Para ser o guia. O Espírito Santo é o nosso guia. É a pedra angular. É aquele que traz a direção. Por que tem muita gente machucada na igreja? Porque tem indo atrás de guia, tem seguido guia, profetas ou profetadas, profetisas, profecias que nós precisamos colocar à prova. O Espírito Santo que conduz a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Na Bíblia fala que nós não seríamos confundidos nem envergonhados, mas confundindo e envergonhados seria aqueles que se levantam contra a igreja. E aí nós precisamos compreender como que a forma que Deus trabalha. E aí você vai entendendo que Deus, ele é a pedra angular, a pedra que é da fundamento, a pedra guia, a pedra que vai guiar, que vai conduzir a tua vida. Segunda coisa que essa pedra fundamental era a pedra modelo. Porque todas as outras pedras tinham que vir dentro do esquadro dessa pedra, porque senão não encaixava. Era o modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo. Se nós não formos modelados segundo Deus, para ser a imagem e semelhança do corpo perfeito, do homem perfeito, não fomos discipulados, não fomos conduzidos, como que nós vamos? A Bíblia fala que o ferro se afia, e assim é o homem com o seu semelhante. Se você está andando sozinho, a Bíblia diz no livro de Provérbios que surge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando nós estamos querendo andar sozinhos, nós estamos atrás do nosso próprio eu, nosso próprio ego. Nós vamos ser sucumbidos por nós mesmos, pelos nossos desejos. Nós precisamos ter alguém que fala na nossa vida. Nós precisamos ter alguém sim. Porque tem coisas que você não vai ver de você mesmo. Na Bíblia, a Bíblia fala que não tem como um cego guiar outro cego. Que é mais fácil eu ver a trave que está no teu, o cisco que está no teu olho do que a trave que está no meu. Então esse versículo já mostra que não é problema de visão. Se eu consigo enxergar bem o cisco que está no teu olho, não enxergar a trave que está no meu, não é visão. É facilidade de enxergar no outro, mas não enxergar em mim. E eu preciso de você para enxergar em mim, você para enxergar em você. Eu para enxergar em você e você para enxergar em mim. Nós precisamos um do outro, como igreja. Por isso que a oração de Jesus, quando ele foi, Pai, eu peço, porque hoje eu vou para ti, mas eles ficarão no mundo. E eu te peço que o Senhor guarde no mundo e que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Essa é a vontade. Por isso que ele falou assim, Jesus falou, se eu não for o Consolador, o Paracletos não pode vir. Eu não posso estar com todos ao mesmo tempo, mas esse vai poder estar. O Espírito Santo, quando ele vir, ele vai estar com vocês, vão fazer vocês lembrar de tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu espero que essa mensagem possa abrir o teu entendimento, para que você possa entender que você não vai ser igreja sozinho. Você não vai conseguir romper sozinho.
E ao mesmo tempo, não adianta você também ficar fazendo da igreja, a igreja local, que no momento está fechado. Vou esperar a igreja voltar. Vai esperar a igreja voltar? Para quê? Você é a igreja. Assim como nós muitas vezes estamos esperando a bênção, sem entender que nós somos a bênção. Deus já mandou a bênção, você é a bênção. Você é a bênção para o teu irmão. Teu irmão é a bênção para você. E quando nós estamos andando isolado, querido, o coronavírus mata, mas nós temos a internet também. Nós temos celular, todo mundo tem celular. Se você está ouvindo essa mensagem é porque você tem celular. Você poderia muito bem ligar para o teu irmão, fazer uma oração por ele, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma célula. E é por isso que eu decidi, Deus colocou no meu coração, fazer criar esse projeto Sendo Igreja. E eu estou construindo 3 produtos, né? Um produto por assinatura, que eu vou fazer um preço bem acessível, mas vai ser feito. Primeiro porque eu acredito que tudo aquilo que a gente estudou, desde 2011 para cá, 2 faculdades, nós fizemos falha em termos de alinhamento, em termos de desenvolvimento de pessoas. Eu vou colocar tudo isso nesse produto, porque eu quero ferramentar a Igreja de Cristo. E eu quero dar foco nesses pequenos grupos, porque é nesses pequenos grupos que está a força da igreja. E eu acredito sim na igreja de congregação, eu congrego, tenho um pastor que fala sobre a minha vida, amo ele de paixão, mas eu sei que o coração dessa igreja, da congregação, é os pequenos grupos. Por quê? Porque nos pequenos grupos, querido, é que a gente vai aprender a cuidar melhor uns dos outros, nós vai aprender cada um poder fazer um pouco, vai começar a descentralizar, vai parar de mexer no ego, de gente achar que é muita coisa. Então Deus está me dando várias coisas, eu vou estar apresentando em breve aqui para vocês. E eu tenho certeza que vai ser bênção para muitas vidas. Para você que já me conhece, que me acompanha, sabe que a gente vive nesse projeto já há um bom tempo. E eu quero realmente focar agora no povo de Deus, né? Tudo aquilo que Deus tem me dado eu quero focar, porque eu acredito que esse é o momento de nós crescermos, amadurecermos. Jesus com 12 anos ele já sabia o que Deus tinha para ele, mas ele ainda não tinha estrutura para suportar tudo que ele havia de passar. E eu vejo que a igreja do Senhor também, aos meus olhos, ainda está assim. Sabe, porque nós temos a palavra, nós temos entendimento dos final dos tempos, nós temos entendimento de tudo que irá acontecer, mas ainda somos muito menino, somos muito imaturo ainda. Nós achamos que nós aguentamos muita coisa quando não aguentamos, e nós precisamos um dos outros para crescer. E esse projeto visa isso, visa fundamentar, trazer, não um fundamento, mas a edificação, né? Fundamento é Cristo e a gente vai edificar em cima desse fundamento. Então, eu acredito muito nisso e eu quero poder compartilhar, fazer a minha parte, né? Fazer a minha parte. Mas eu sei que todo mundo tem que pagar um preço, assim como eu vou pagar para poder fazer, para poder criar, para poder construir e colocar isso dentro de vários projetos. Eu quero que pelo menos você não tenha desculpa para dar. Independente de qualquer coisa, eu quero fazer minha parte de ser igreja, de compartilhar aquilo que eu... E não é propagar a palavra, porque sempre nessa hora existe um povo muito melindroso, que é o povo de Deus, que acha que a gente tem que fazer tudo de graça, né? Como se a faculdade fosse de graça, como se todos os cursos fossem de graça. A propagação da palavra, que sempre vai ser de graça, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos na rede social, e todo homem de Deus faz, isso aí é de graça. Mas eu estou falando de aprendizado. Se eu fazer que nem eu fiz faculdade de administração, faculdade de teologia, isso não foi de graça. Então isso tudo vai ser feito dentro do pacote que vai ser vergonhoso até de falar, né, futuramente isso. Mas esse projeto Sendo Igreja vai ser uma forma da gente entender que a gente tem que parar com esse conceito de ir à igreja. A gente tem que começar a ser igreja. Porque muitas vezes quando nós vamos à igreja, o fato de você ir na igreja não quer dizer que você está sendo. Às vezes você vai e você assiste um culto, você não cultua, você não participa. Então você precisa aprender o que é ser igreja para poder ser participante. Eu vou estar vindo aqui falar mais sobre esse projeto, mas hoje eu queria só entregar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo se te abençoou essa mensagem. Pode ter certeza que pode abençoar outras pessoas também que estejam talvez confusas com esses conceitos,
né, desigrejado, igrejado, o que é igreja, o que não é igreja. Então, mande para outras pessoas, né, as pessoas que se identificar com a gente. Glória a Deus, a Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se você se identificar, amém. Se você não se identificar também, Deus te abençoe da mesma forma, tá? Se a pessoa que estiver assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal aí, deixa seu like, tá bom? Que Deus te abençoe e em breve nós estamos aqui novamente. Até mais.